Então vamos lá, né, gente? Vamos lá. Vamos mais um gimo. Bolsonaro é denunciado por apologia à tortura na ONU em jogatinha combinada do PT com ditadores, né? Vamos começar aqui. Vamos ver o que esse ANCAPzinho aqui de minha tigela vai falar. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Bolsonaro, que foi denunciado na ONU por apologia à tortura. Ele teria feito apologia à tortura. Apologia à tortura é quando você. Apologia, o crime de apologia, é quando você elogia um crime, né? Então, apologia ao tráfico de drogas, por exemplo, é a pessoa que diz que é bom e coisa e tal. Vamos lá. Apologia. Discurso ou texto em que se defende, justifica ou elogia. Não é só elogio. Tá? Então, ou seja, ele já começa mentindo, dando uma informação simplista, tá? Exemplo, né? Alguma doutrina, ação, obra, etc. Tá? Defesa apaixonada de alguém ou algo. Isso é apologia, tá? Isso é apologia, não é falar que é bom, não. É Apologia aquilo a ali. roubo. É aquilo ali. Então, ou seja, ele não tem a clareza do que significa a palavra apologia. E o filho da mãe está na frente de um computador. Ele podia ter procurado na porra do Google e ele não tem a capacidade de fazer isso, né? Mas vamos lá. Quer ver que ele vai defender? Ó, ele é ANCAP, é um cara ANCAP que vai defender um fascista, tá? Escreve isso que eu tô te falando até o final do vídeo. Roubo é quando a pessoa diz que não pode roubar porque vai só tomar uma cervejinha e coisa e tal, né? Então esse tipo de coisa é o crime de apologia. Existe esse crime, inclusive. Você pode ser condenado por isso, inclusive, né? Enfim, mas o Bolsonaro não está sendo denunciado por apologia à tortura aqui no Brasil, não. Eles estão denunciando ele na ONU. Será que tem chance dele ser condenado lá? E se ele for condenado lá, o que acontece? Essa notícia foi sugerida por Low e Vamos fazer um teste aqui agora, vamos lá. Vamos lá. Jus Brasil. Jair Messias Bolsonaro processos. Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. E aí vem jurisprudência que cita Bolsonaro. Então aqui são todos os processos onde ele foi citado, onde ele foi chamado para testemunha, tem tudo, tá? Então não é só tipo assim, aqui não tá só processo, aqui tá tudo, todos os registros que envolvem o nome dele dentro do judiciário brasileiro, tá? Então você vê que tem um monte de coisa, né? E aí você pega aqui, ó, mais 220 e pouco artigo. Aí aqui tá vendo? Carta aberta do presidente, ele tem um monte de coisa. Então se você procurar aqui, você vai achar todos os processos que o Bolsonaro está envolvido, né? E antes de qualquer coisa, vamos lá. Bolsonaro faz apologia à tortura. Vamos ver se o Bolsonaro realmente fez? Tá aqui, ó. Tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Beleza. Agora vamos ver o que esse energúmeno aqui vai falar. várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta Não, eu tô assistindo pra zoar da tua cara, do vai. nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Com toda certeza não. Né? Pois bem, qual que é a história aqui? Né? O Bolsonaro, o PT sempre tentou colar no Bolsonaro essa fama de torturador e coisa e tal, mas a verdade é que Bolsonaro nunca elogiou tortura. Ele nunca Arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Tem mais. Tem mais, ela boa. O presidente Jair Bolsonaro. Ah, não, isso aqui é recente. Bolsonaro é denunciado da ONU, e aqui vem as notícias, mas aqui tem um vídeo original, tá?
nunca disse que tortura é uma coisa boa, ou que tortura é uma maneira de resolver o problema. Ele nunca falou esse tipo de coisa. Nunca falou. Nunca falou. Na moral, velho. Eu não sei se isso aqui é show de comédia ou é pra me fazer react. Eu falei que ele ia defender o Bolsonaro. Foi 1 minuto e 16 e ele falou que o Bolsonaro nunca falou que era favorável à tortura. Nunca falou. E eu precisei de fazer uma simples pesquisa no Google para ver que o Bolsonaro já fez isso. O Bolsonaro elogiou o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi torturador na ditadura militar. Tá? O que ele falou é que foi exagerado os relatos de tortura na época do regime militar brasileiro. Isso é apologia. Isso se enquadra no crime de apologia. Porque você diminui o impacto. Para quem está vendo esse vídeo pelo YouTube e para entender isso, quando ele faz essa fala, ele tira o impacto do que foi a tortura. Você entende? Então, a partir do momento que ele diminui o que foi a tortura pelos porões da ditadura, ele fala que isso não é relevante. É isso que ele está querendo dizer no fim das contas. Foram mesmo? Eu não sei. Na época do regime militar brasileiro. Foram mesmo? Eu não sei. É um argumento que. Já tá se embananando com as palavras. Olha lá, olha onde você vai chegar. Já tá se embananando com as palavras. Para mim me parece muito fraco. Tipo assim, ele fala que, mas aqui no Brasil teve muito menos violência do que na Argentina, no Chile e em. Mano, qual a sua opinião sobre a treta do Raluca? Cara, pra mim ele é mitomaníaco, tá? Sendo bem simples, pra mim ele é mitomaníaco, tá? O que ele precisa mesmo hoje não é de fazer um vídeo resposta, ele precisa de um psiquiatra, ele precisa de um psicólogo, você entendeu? Ele precisa de acompanhamento profissional, é isso que ele precisa. Outros países. Isso não exime o Brasil de culpa, né? Assim, você foi menos violento no crime, não quer dizer que você não tenha cometido um crime. Foi um crime do mesmo jeito. Tudo bem, você foi Uau, tautologia. menos violento no crime, pode ser que a pena tenha ali uma proporcionalidade nisso, mas ninguém pode dizer que não. Foi só uma torturazinha de leve. Não, não existe isso, pô. Você cometeu um crime, independente da gravidade, é crime. Então você tem que ser julgado pelo crime que você cometeu. Ele faz uma tautologia, ele começa num ponto e termina no mesmo ponto. Tá? Para quem não sabe o que é tautologia, é isso. Então, esse não é um bom argumento, mas isso não é o mesmo de elogiar a tortura, de dizer que tortura é bom ou coisa que o valha, né? E, de fato, o que a gente vê mais aqui no Brasil é o pessoal elogiando a parte econômica do regime militar. E eu discordo também, tá? O regime Elogiando? Só os velhos, né? militar, do ponto de vista econômico, foi extremamente keynesianista. Foi basicamente a mesma coisa que o Lula fez. Se você pegar o programa econômico do Lula e o programa econômico dos militares na década dourada, lá nos anos 70, é a mesma coisa. No Lula 1 e Lula 2 foi aonde a gente teve mais aumento de salário. Aí quando você pega para olhar os dados da ditadura, foi justamente na época onde você teve maior queda do salário, né? As empresas tinham permissão para desrespeitar a CLT, tá? Tipo assim, e aí olha para você ver, ele pega o Bolsonaro, que tem falas que é a favor da tortura, tem falas que comprovam por que essa denúncia está sendo feita à ONU. Diminui o impacto do que o Bolsonaro fez. Ele pega a ditadura, critica a ditadura e põe o Lula no mesmo patamar que a ditadura. Você entendeu? Aqui ele está fazendo simplesmente falsa equivalência. Porque o plano econômico do Lula não tem absolutamente nada a ver com o plano econômico da ditadura. Nada a ver. Você pode encontrar um ponto ou outro que a política econômica talvez seja parecida, eu acredito que você não acha, tá?
Mas porque tem uma coisa ou outra não quer dizer que é o mesmo plano, né? Então já tem uma falha argumentativa desse cara. É porque aquele negócio, né, velho? Ele não tem que provar nada do que ele fala. Ele não tem que provar absolutamente nada do que ele fala. É só falar. Cara, é exatamente a mesma coisa. Imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã, aí a economia aquece pra caramba, a economia cresce, coisa e tal, bota um monte de empresas protegidas pelo governo. Cara, é isso que os militares. Caralho, velho, pelo amor de Deus, cara. Pra ANCAP ele só sabe falar de imprimir dinheiro, velho. Eles não sabem como é que é o funcionamento de uma economia. Eles não sabem. Definitivamente, eles não sabem. Fizeram nos anos 70. Ah, foi bom? Pois é, foi a mesma coisa que o Lula no início dos anos 2000, que foi bom também ali, teve uma economia aquecida. Depois a coisa desanda, depois vem a inflação, depois a coisa. Isso não funciona. Caralho, velho, meu Deus do céu. Se você, quem tem memória fresca e tinha pra lá dos seus 16 anos na época, que é o Dilma 1, né, que é o primeiro mandato da Dilma, vai lembrar que, olha só, a crise que atinge o Brasil não é uma crise localizada, ou seja, não é o processo de crise que estava acontecendo, né? Que aliás, a crise ali que vem em 2014, 2015, 2016, ela é um refúgio da crise de 2008, tá? A economia dos países centrais do capitalismo andam em frangalhos porque eles não conseguiram se recuperar da crise de 2008. Não conseguiram, tá? Você pode reparar que depois da crise de 2008, todas as economias centrais do capitalismo cresceram aos solavancos, tá? Não cresceram num ritmo constante. E aí quando você pega para olhar os países orientais desse mesmo período, e aí, gente, lógico, eu estou falando da China. A China tem um crescimento uniforme. Por quê? É uma economia sólida, é uma economia planejada. Lá, gente, eu não estou falando que a China é livre de contradições, tá? A China tem as suas contradições. Assim como a sociedade brasileira tem, assim como a sociedade vietnamita tem, a sociedade francesa, a sociedade norte-coreana, né, da Coreia Popular, tem suas contradições, tá? Mas aí, qual que vai ser o argumento dele? Tá? Ele vai falar ele já começou, né? Que ele vai falar de impressão de dinheiro, né? Ele vai falar de inflação. Não é só a impressão de dinheiro, não é só a emissão de moeda que gera inflação, não é? A gente até pouco tempo atrás já deu uma caída, já deu uma arrefecida no preço dos alimentos. Não é aquela queda que o povo brasileiro gostaria, mas já teve uma queda, né? Mas se você pegar há 2 anos atrás, a inflação no Brasil era muito alta. E o Brasil não estava emitindo moeda, era política neoliberal. Você entendeu? E como é que ele vai explicar isso? Ele vai falar que o Bolsonaro estava emitindo moeda? Mas o Bolsonaro não emitiu moeda, a inflação subiu. Tá vendo como é que eles pegam um ponto simples e outro ponto simples e ligam e falam que é isso e acabou? Porque eles não têm que provar absolutamente nada do que eles falam. Eles não têm preocupação, eles não têm rigor para debater um tema. Eu não sou muito bom com economia política, não, li muito pouco sobre economia política, tá? Mas só que aí eu estou recorrendo só a um dado simples da realidade. Estou falando de 2 anos atrás. A inflação no Brasil, principalmente no setor de alimentos, era altíssima. A alimentação no Brasil estava custando muito caro. E o Brasil não estava emitindo moeda. Então não é uma relação de causa e efeito. Ele tenta estabelecer uma relação de causa e efeito para validar o ponto dele. Então, ou seja, ele cria um cenário imaginário, né, para validar o ponto dele, que também é imaginário. Porque não tem correlação uma coisa com a outra. É lógico, se um país emite moeda desenfreada, vai gerar inflação. Mas o Brasil nunca fez isso. Nunca. Saiu emitindo moeda desenfreada. Nenhuma economia no mundo faz isso, velho. Nenhuma. Tá? Nenhuma faz. Nem a China, que já não depende, tipo assim, a maioria do comércio deles não é feito em dólar, eles poderiam fazer várias manobras cambiais com a própria moeda, eles não fazem isso, de imprimir moeda loucamente.
Eles fazem umas manobras econômicas meio que eu não entendo, né? Mas aí você pensa, pô, isso vai dar merda, pô, isso vai dar errado. Aí quando você vê o resultado, os caras mantêm a taxa de crescimento, tira o país da extrema pobreza, tá ligado? Ainda assim, a China hoje é um país pobre. Tecnicamente falando, a China ela é um país pobre, tá? Mas aí não tem nenhum artigo econômico, artigo científico que fala sobre economia, que vai justificar a inflação só com a emissão de moeda. Outro dia eu estava conversando com o pessoal da economia e eu perguntando para eles, tipo assim, mano, o que gera inflação? E eles, mano, várias coisas. Pode ser a emissão de moeda, pode ser a questão da taxa de juros. Se você deixar a taxa de juros muito alta, vai puxar a inflação. Se você deixar a taxa de juros muito baixa, vai ter muito dinheiro em circulação, vai aumentar a inflação. São vários fatores. E eu estava conversando isso com um menino que estuda economia, ele trabalha em banco, você entendeu? É o cara que está em contato com aquilo ali o dia inteiro. E ele, que é um acadêmico, tá bom, gente, ele não é um mestrado, é um bacharel, mas é um acadêmico, alguém que se debruça sobre esse tema, faz esse tipo de leitura. Ele não dá uma explicação tão rasa quanto esses caras. Contra esse cara, tanto quanto esse cara, quanto o Ideias Radicais, esses ANCAP tudo, eles só sabem dar respostas fáceis para as questões complexas. E não é assim que se faz as coisas, tá? Não é assim. Mano, explica como vai funcionar o câmbio com a China usando o real e ien. Tipo, a China vai comprar real e guardar para usar para quando tiver que comprar soja do Brasil. Cara, eu não sei, tá? Eu não sei como é que funciona essas questões de conversão de valor, de conversão de moeda, tá? Mas acredito que vai ser tudo feito por um sistema que a China criou, que vai passar pelo banco dos BRICS e é ali que vai ser feito esse processo. Como ele vai ser feito, eu não sei. Aí quem tem que responder é o pessoal que se debruça sobre o tema. E aí tem a Ju Furno, e aí tem o Humberto Matos, tá ligado? Que vão saber explicar isso melhor do que eu. Eu só sei que, pelo que eu entendi, a China tem o mecanismo do Banco dos BRICS, tá? Que é essa questão da equiparação da moeda e tudo mais, e tem a questão de um outro sistema de pagamentos que eles estão criando, que é o sistema pan-africano, né? Que é um banco para a África, tá? A China vai fundar esse banco para a África, esse banco de desenvolvimento para a África, ele vai funcionar e a China quer fazer alguns pagamentos por esse sistema também. Então, ou seja, a China ela não está trabalhando só com a questão do Banco dos BRICS, né? Ela vai trabalhar com outros pontos, né? Ela tem várias estratégias lidando com essa questão da emissão de moeda. Então não é tão simples assim. Mas eu tenho certeza, a única coisa que eu tenho certeza que eu posso te falar é que são vários mecanismos, não é um único mecanismo, você entendeu? Até porque toda essa questão de transferência de valor de uma moeda para outra, como que isso é feito, isso tem todo um cálculo, tem todo um mecanismo econômico que eu não vou saber explicar, tá? Esse tipo de coisa não funciona no longo prazo. Funciona por um curto prazo, mas depois disso. Detalhe. A parada é sobre o Bolsonaro ter supostamente denunciado para a ONU. Até agora ele não falou disso. Tá? Supostamente ele foi denunciado por suposta apologia a coisa. Ele já mudou o papo para economia. E quando ele muda o papo para economia, ele já está falando coisa que ele não sabe. Correto? Vamos lá. Causa décadas e décadas perdidas, como esse milagre econômico dos anos 70 dos militares causou as décadas perdidas dos anos 80 e 90, e também o governo Lula está causando as. Não, o que causou a década perdida dos anos 90 foi a política fracassada do FHC, né? Que ele entregou a telecomunicação para iniciativa privada. Vocês não falam que é ótimo privatizar? Então, a telefonia no Brasil é uma merda, né? O que causa toda aquela recessão, né, que durante o governo FHC, toda aquela explosão de inflação e tudo mais, é justamente o plano econômico neoliberal, tá? Décadas perdidas aí que vieram 2000. Queria ver a opinião da Olivia sobre essa desdolarização. Então, ela vai defender o império, né? Porque para ela a China é ditadura, ela nem estuda. Você está entendendo?
Ela que é uma mulher que tem mestrado fora, que até onde eu sei não tem nenhum paper dela que é relevante. Enquanto isso, se você for no site do PCCH, você vai achar 3 livros gigantescos escritos pelo Xi Jinping, tá? Porque para quem não sabe, o Xi Jinping ele é acadêmico, para quem acha que eu estou mentindo, quer ver, ó, aqui, ó, Xi Jinping, presidente da China. Agora vamos pegar o histórico do cara, quer ver, ó? Tem a formação dele aqui, ó. Olha lá, ele é formado na Universidade de Tsinghua, eu não sei pronunciar isso. Olha lá, ele é engenheiro químico e político, tá? Ele é engenheiro químico de profissão, mas aí depois que ele ele toma o poder, aí ele vai escrever alguns livros ali, algumas obras debatendo a aplicação de política pública, tá? Para quem se interessa, se eu não me engano, tá de graça no site do PCCH os PDFs. Você baixa eles inteiro e você lê. Eles realmente permitem que você faça isso. Só que está em inglês, tá? Convida o Olívio para uma live qualquer dia. Não, meu filho, não quero isso aí. Gente, convidar o Olívio para uma live não dá. Tortura não é entretenimento. Eu já me torturo demais fazendo react. Imagina fazer uma live com o Olívia, pelo amor. 2010, né? A década da Dilma, que foi a década perdida nossa, né? Eu vou acelerar esse vídeo que eu não tô aguentando esse cara mais não. Deu hora que eu vi 3 minutos. E ainda estamos numa década perdida. A gente não conseguiu sair da perdição, não. A gente tá perdido ainda. Enfim, embora eu A gente não conseguiu sair porque a gente está sob medidas neoliberais. Porque o que acontece? Tem uma coisa no Brasil que é o único país que tem um mecanismo desse constitucional que chama-se teto de gastos, né? E aí o que acontece? O teto de gastos freia investimentos em áreas básicas como saúde, como educação, como segurança, né? Beleza. E aí, olha que interessante. Se você pegar a retrospectiva de quando o país mais cresceu, foi quando o Estado mais gastou, que foi no Lula 2, né? No finalzinho do Lula 1 ali, né, 2005, 2006, e aí você pega 2007, 2008, 2009, 2010, o crescimento do gasto estatal só foi aumentando. A gente está numa década perdida, senhor Peter Ancapsu, é justamente por políticas como o teto de gastos. Políticas essas que você é a favor. Agora, vai lá, pergunta para o Xi Jinping se ele já fez alguma política de teto de gastos na China. Vai lá ver se a China tem algum freio para investimento. Lá, muito pelo contrário, eles gastam suntuosas quantias em dinheiro, tá? Investindo em ciência, pagando bolsa, pagando salário de cientista, tá? Tem pesquisa lá, tem pesquisa que é feita dentro das universidades chinesas que às vezes não leva a nada. Gente, isso é normal, mas mesmo assim eles gastam. Porque isso retorna para o PIB. Um exemplo prático, você lembra quando deu aquela questão lá o último caso grande da Lei Rouanet que vazou, se eu não me engano, foi para Cláudia Raia, uma atriz maravilhosa, extremamente competente, tá ligado? Uma artista de uma competência enorme, né? E aí vazou a questão que ela teve um projeto de não sei quantos milhões aprovados pela Lei Rouanet, né? E falam como se o dinheiro fosse pro bolso dela, e não entende que a cada R$ 1 investido em cultura volta pro PIB é R$ 8, é 1 para 8, se não me falha a escala do que volta pro PIB, né? Porque se alimenta todo um ecossistema de produção, né? E aí você tem várias pessoas que começam a trabalhar, essas pessoas trabalhando, elas vão consumir mais, vai aquecer a economia, então é um efeito cascata. Né? Lógico, eu estou falando aqui de uma forma simplista, até porque a equação que explica isso deve ser enorme, tá? discorde do Bolsonaro sobre elogios à ditadura militar, eu reconheço que ele em momento algum disse que, não, tortura é bom, a tortura tem que torturar mesmo, nada disso. Bom, o que o pessoal do PT está querendo fazer aqui? Ele está dizendo, está denunciando as Nações Unidas por suposto desmonte nos mecanismos e políticas de combate à tortura. E tá mais do que na cara que isso daqui é jogadinha ensaiada. Por quê? Porque dentro da ONU, aliás, uma coisa que eu quero fazer um alerta pro pessoal aqui, que muita gente faz confusão, acha que Tribunal Penal Internacional é o mesmo que ONU. Não, são duas instituições independentes, não são ligadas não, tá? O Tribunal Penal Internacional, ele nasceu até antes da ONU para julgar crimes de guerra e coisa e tal, o tribunal lá de Haia. A ONU é uma outra coisa. A Corte de Haia, se eu não me engano, era fundada no fim da Segunda Guerra. Deixa eu conferir aqui.
Corte de Haia. Deixa eu ver quanto que ela é fundada. Fundação. Ou não? Tribunal Internacional, olha lá, Tribunal de Haia, Tribunal Internacional de Crimes de Guerra, que é essa corte. Olha lá, fundação 1 de junho de 2002, Roma, Itália. Não é nem tão antigo assim não. O que foi feito depois da Segunda Guerra Mundial foi a Corte de Nuremberg. Então, o que acontece? A gente sabe que tem muito militante petista dentro da ONU. Então isso aqui me Militante petista dentro da ONU. Ai, meu... Porque por Peter Ancapsu é o seguinte, não concorda comigo é petista, não concorda comigo é comunista. Ou concorda comigo ou você é comunista. Na cabeça desse cara é isso. parece jogadinha ensaiada para o PT denunciar algum comitê lá de direitos humanos da ONU, que é cheio de esquerdista, dizer que não, é verdade, declaramos que Bolsonaro apoia a tortura e coisa e tal, foi condenado por apologia à tortura e coisa e tal. Eu não duvido nada disso acontecer. Por um motivo simples, eu vou explicar por que isso aqui é balela. Porque se realmente, vamos supor que Bolsonaro realmente tivesse feito crime de apologia à tortura, por que eles não denunciam na justiça brasileira? Né? É um crime aqui no Brasil também, não precisa denunciar. Ele já está sendo processado, tá? Só para informar, ele está sendo processado no Brasil por crime de apologia à tortura. Se você se desse ao trabalho de olhar na porra do Jus Brasil, você saberia disso. Na ONU, pode denunciar na Justiça Brasileira. Eles não fazem isso por quê? Porque eles sabem que não houve, de fato, apologia à tortura. Pera aí. Bolsonaro é investigado por apologia à tortura. Denunciado na ONU, mas aqui só vai ter as matérias mais recentes. Por que que não fez a denúncia na Justiça Brasileira? Conselho de Ética processa Bolsonaro por apologia à tortura. Data 28/6/2016. Eu sabia, ele tá sendo processado, né? Por causa disso. E aí, tá aí, ó. No impeachment ele homenageou o comandante do DOI-CODE. PV pediu a cassação do mandato por quebra de decoro. Tá aqui, ó, 2016, ele foi denunciado, ele foi processado. Tá vendo como é que o Peter Ancapsu não se dá o trabalho? O Conselho de Ética da Câmara abriu processo contra o deputado Jair Bolsonaro, PSC, na época, lógico, por apologia à tortura. Ele pode até perder o mandato. O processo foi aberto nesta terça-feira, 28, com o plenário do Conselho de Ética praticamente vazio. Mas o que o deputado Jair Bolsonaro fez para ser processado foi, diante de quase todos os seus colegas, e ao vivo na TV. No dia da votação do impeachment na Câmara, Bolsonaro citou o coronel que comandou durante a ditadura militar o DOI-CODE, um órgão de repressão. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Ou seja, ele está sendo processado no Brasil. Mas o Peter Ancapsu fala isso? Não fala. Por quê? A verdade, só é verdade o que concorda com este animal. Então eles sabem que, tecnicamente, eles não conseguem defender esse negócio de que Bolsonaro elogiou a tortura, ou colaborou, desmontou os mecanismos e políticas de combate à tortura. Bolsonaro, acho que suspendeu. Suspende Comissão da Verdade. Rosa suspende queixa contra Bolsonaro. Aliado de Bolsonaro tá aqui, ó. Aliados de Bolsonaro extinguem comissão de desaparecidos da ditadura. UOL. 15/12/2022. Gente, eu precisei dar um Google e digitar palavras-chave. Eu achei a matéria. Tá ligado? Essa matéria tá no UOL, Congresso em Foco, tá? O QR Code tá na frente aí, mas tá vendo? Tá vendo como é que é as paradas? Como é que o cara é canalha? Não foi isso que aconteceu. O que eles estão dizendo é só que o que eles querem é que a ONU fale isso, porque como uma coisa simbólica, porque também, vocês sabem, a ONU não tem o poder de prender ninguém, de condenar ninguém, né? Esses comitês da ONU não tem, não. O Tribunal Penal Internacional tem esse direito, ele pode emitir um mandado de prisão, como emitiu um para o Putin, por exemplo, e os países... Emitir um pro Putin, não vai prender o cara. E se emitir pro Bolsonaro, também não vai prender o cara. Então,
Até porque a Corte Internacional de Haia tá lá de enfeite, né? Porque os Estados Unidos cometem crime a dar com pau, eles nunca julgaram os caras. Os países europeus, idem, nunca julgaram os caras. Então, tipo assim, que são signatários do Tribunal Penal Internacional, se o Putin botar o pé nesse país, ele pode ser preso, né? É lógico, isso ainda depende do país realmente querer fazer esse tipo de coisa, querer né, aderir a esse mandado, mas no final das contas, em tese, sim. Agora, a ONU nem isso. A ONU, o máximo que ela pode fazer é dizer, olha só, condenamos e coisa e tal, e ficou condenado e acabou. A ideia do PT é usar isso para bater em Bolsonaro, para dizer, olha, Bolsonaro, que é um torturador reconhecido pela ONU e coisa e tal, além de sujar mais uma vez a imagem do Bolsonaro lá fora, né? Infelizmente, nisso eles tiveram sucesso. Eles não conseguiram estragar a imagem de Bolsonaro aqui no Brasil, porque a informação descentralizada e distribuída, né, as informações circulando por aqui, impediram deles queimarem a imagem do Bolsonaro aqui no Brasil, mas lá fora, como a maior parte dos países pega as notícias brasileiras através da tradução dos veículos de mídia tradicional brasileiros, aí o pessoal fica com essa ideia de que Bolsonaro é um monstro, que não sei o que lá, uma coisa terrível e coisa e tal. ah não, o Zé Yanomami lá foi o que então, hein? Enfim, eles estão fazendo esse negócio todo aqui. Para mim, isso aqui é coisa. Bola já na. Jogada arranjada. Já tá tudo certo. Vai ser condenado, infelizmente. Ele fez isso por nós, ele se queimou, exatamente. Não vai mudar nada, mas ele vai ser Não, o mais engraçado é que com o Bolsonaro o Brasil não precisou fazer nada, ele se destruiu sozinho. condenado por isso daí, justamente porque o PT tem lá as pechadas dele lá na ONU, e o pessoal da ONU está convencido, porque não é gente que sabe o que está de fato acontecendo aqui no Brasil, vai acabar condenando o Bolsonaro. Talvez agora com o Lula queimando tanto a própria imagem dele lá com esse negócio da Ucrânia, talvez ajude a evitar. Ai, queimando o negócio dele. Ah, meu Deus do céu, velho. Esse cara não sabe porra nenhuma, ele sabe nem por que a Ucrânia existe. Meu Deus do céu. Essa coisa. Mas o ponto central aqui é, não, Bolsonaro não fez nada de apologia à tortura. Eu não vou mostrar de Em novo. momento algum. Mesmo quando ele defendeu o brilhante Ustra, isso é outra coisa também. Achei errado ele fazer isso, né? Assim, não sei do caso, não sei o que aconteceu, não vou entrar nos detalhes. Ele não sabe do caso. Foi transmitido em rede nacional. Ele não sabe do caso. Mas a verdade é a seguinte, ele queimou uma parte da imagem dele com um monte de gente para algo que eu não sei se teve algum benefício político no final das contas, né? O fato é que o que ele falava do brilhante Ustra é que, ao contrário das condenações, ele não teria participado de torturas Ah, não, quem participou foi eu. como consta, né, Eu não era nem nascido, mas quem participou foi eu. nos documentos, lá como consta em algumas acusações contra ele, né? Participou ou não participou? Eu não vou saber dizer para vocês. O que eu sei é, Estado sempre agride cidadão, sempre agride o indivíduo. Então o cara fazia parte do Estado, né? Então, no mínimo, ele torturou indiretamente O Bolsonaro fazia parte do Estado defendendo o cara, velho. Cala a boca. por fazer parte do Estado. Então acho que é injusta a defesa do cara. Mas, de novo, você dizer que o cara não torturou é diferente de você defender a tortura. Não é a mesma coisa. Defender a tortura seria, ah não, o cara torturou e tinha que ter torturado mais ainda, uma coisa assim. Aí isso seria defender a tortura. Não foi isso que Bolsonaro... Ô, na moral, pra ser ANCAP tem que ter algum problema cognitivo? Pergunta honesta pra você que tá no YouTube, responde isso no chat pra mim, no chat não, nos comentários. Se pra ser ANCAP tem que ter alguma disfunção cognitiva, porque não tem outra explicação não. fez. Ah, pelo amor de Deus, gente, não dá, velho, não dá. O cara, tipo assim, ó, deu 33 minutos de react pra um vídeo de 8 minutos, esse cara falou um caminhão de merda pro... Nossa senhora, meu Deus do céu, velho. Meu Jesus amado. Nossa, não dá, não tem nem mais o que comentar. Eu acho que eu já comentei bastante durante o vídeo. Esse react ficou um pouquinho mais longo, tá? Para você que tá vendo esse vídeo no YouTube, aqui, ó, nas minhas mãozinhas, tem o vídeo, mais um vídeo para você assistir. Tem a bolinha aqui. Se inscreve no canal, deixa o like para nós. Bom, compartilha o vídeo com o amiguinho. Vamos ajudar nós a crescer para poder investir em cenário, equipamento e trazer mais conteúdo legal para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Até a próxima aí. Falou!